Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a História 2, que fala sobre as revoluções inglesas e a Revolução Industrial. Então, o que foi as revoluções inglesas? Foi através delas que houve a pavimentação do caminho para a Revolução Industrial. Mas precisamos entender o que foi essas revoluções inglesas. Na verdade, as revoluções inglesas elas foram um conjunto de movimentos político e militar e também religioso que levou ao fim, né, as pretensões absolutistas na Inglaterra, representando aí a luta entre desejos absolutistas, os desejos religiosos e também os desejos políticos, fazendo com que a Inglaterra ela se tornasse o primeiro país governado, ou primeira nação governada pela burguesia. Então, antes de nós falarmos sobre a Revolução Francesa, as pessoas falam muito sobre a Revolução Francesa, né? Anos antes nós temos que entender o processo histórico da Inglaterra. Então, falando um pouco sobre a Revolução, sobre as revoluções inglesas, antes de nós continuarmos, né, eu esqueci de pedir para vocês darem um like e também botarem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês venham ter, ou então também sugestões, beleza? Então, vamos lá. O que nós temos que entender sobre as revoluções? Qual é o plano econômico e social? Qual é o contexto em que contexto estavam vivendo lá na Inglaterra? Você tem a burguesia, né? O absolutismo, ele vigorava lá com o apoio da burguesia, e uma forte indústria têxtil na Inglaterra. Havia também os cercamentos, né? As terras que eram da Igreja Católica passaram a ser cedidas à burguesia. A burguesia passou a criar ovelhas e tiraram os camponeses das cidades. Teve um enfraquecimento da aristocracia fundiária que dava sustentação ao absolutismo. E aí nós temos alguns conflitos religiosos, né, entre os anglicanos, católicos, puritanos, presbiterianos nesse contexto. E também a morte da Elizabeth, que era a Rainha Virgem, chamada Rainha Virgem, né? O fim da dinastia Tudor, e assume aí o seu primo. Jaime I ele assume, e seu governo vai de 1603 a 1625, se não me engano. Houve perseguição aos católicos e puritanos, teve aumentos de impostos, né? Também a dissolução do parlamento, que chegou a ficar fechado durante 8 anos, tá? E com a sua morte, com a morte de Jaime I, assume o seu filho, Carlos I assume, e ele tem disputas acirradas com o parlamento. Ele tenta impor também o anglicanismo à Escócia, né? Há também uma revolta lá na Escócia, porque ele tenta impor o anglicanismo como religião. Também nós temos o aumento de impostos e o fechamento do parlamento. Também o que fez eclodir a Guerra Civil em 1642. A primeira parte da Guerra Civil, conhecida como Guerra Puritana, né, ou Revolução Puritana, houve essa guerra entre o parlamento e o rei. E aí o rei montou um exército chamado, as tropas do rei, né, chamados de cavaleiros. Os cavaleiros partidários do absolutismo e da nobreza, tá? Os cavaleiros eram voltados para o rei. E as tropas do parlamento, elas eram formadas por puritanos, que eram conhecidos aí, chamados de cabeça redonda, porque eles se negavam a usar aquelas perucas que os nobres usavam. O que fazia parte desse grupo era a nobreza rural e rural progressista, né? Os camponeses e artesãos que lutavam a favor do parlamento. E aí houve um choque entre esses dois exércitos, sendo que
obteve aí a vitória o parlamento. O líder desse exército do parlamento se chamava Oliver Cromwell. Grava esse nome porque esse nome é muito importante. Oliver Cromwell, ele lidera as tropas do parlamento e vence a guerra, essa guerra que foi travada contra o rei, que ocasionou, né, com a vitória dos puritanos, a morte do rei que foi decapitado. A morte do rei Carlos I, ela quebra aí uma teoria do direito divino do rei. A divindade do rei ela é colocada em xeque. Oliver Cromwell, ele assume o comando do Estado, que vai de 1649 a 1658, perdão. Ele assume o controle e ele instaura aí na Inglaterra uma república, sendo ele o líder máximo dessa república, e a república passa a ter áreas de ditadura. Quando ele assume essa república, ele assina o chamado Atos de Navegação, né, que quebrava a hegemonia holandesa, quebrava os holandeses, justamente porque os holandeses eram quem fazia o transporte de carga, de comércio para os ingleses, e também cria aí um mercado interno forte dentro da Inglaterra para que os ingleses eles pudessem ter um crescimento aí da sua marinha. Esse foi um dos fatores que fizeram com que a Inglaterra se tornasse uma grande nação no âmbito naval e também econômico, porque ele gerou um mercado interno de construção de navios, porque todos os produtos nesse ato de navegação, todo o comércio que fosse feito com a Inglaterra deveria usar navios ingleses. E tudo que ele criticava na monarquia passa ele a assumir. Por quê? A burguesia passa a ter aí uma representação grande, tá? E as camadas populares ficam insatisfeitas. Há uma perseguição muito grande a católicos e anglicanos e aos opositores de Oliver Cromwell. Cromwell, ele passa a explorar, a perseguir todos os contrários a ele, e ele instaura uma ditadura, tá? Ele praticamente ele se tornou um rei absolutista e ele também dissolve o parlamento. Após a morte dele, o seu filho Ricardo Cromwell assume o poder, mas sem nenhuma habilidade nem carisma. Ele enfrenta uma nova guerra civil que acaba com a derrota e aí a saída dele do poder. A burguesia ela tenta restaurar aí a monarquia ao poder, trazendo Carlos II, que também não tem aí uma boa aderência no seu governo, e depois também Jaime II, que era católico, ele tenta aí restabelecer o absolutismo. E aí o parlamento, temeroso com a restauração do catolicismo, né, oferece a Guilherme de Orange, que era holandês, né, um casamento aí com a Maria Stuart, que era filha de Jaime II. Em troca, eles dariam o trono inglês, mas eles pediriam um parlamento livre e uma manutenção do anglicanismo. Esse seria o acordo que seria feito entre o parlamento e a Maria Stuart com também Guilherme de Orange. E aí nós temos uma outra fase da Revolução, que é a Revolução Gloriosa. Por que se chama Revolução Gloriosa? Justamente porque foi a revolução que não houve derramamento de sangue, comparado a outra revolução, né, que foi a Revolução Puritana, onde nós tivemos uma guerra civil muito forte. Aqui, a revolução, ela é uma revolução burguesa, onde Guilherme de Orange, ele acata a Bill of Rights, né, ou, acho que é assim, né, Bill of Rights, me ajuda aí, é a Declaração de Direitos, né, ele assina a Declaração de Direito, dando ao parlamento, né, o poder de decidir sobre impostos e a garantia da propriedade privada também, a liberdades individuais, e ele dividia o poder com o parlamento. E também nós temos o fim do absolutismo na Inglaterra, onde a burguesia assume o poder por meio do parlamento através de uma monarquia parlamentar, onde o rei reina
mas ele não governa. Então o poder está centralizado na mão do parlamento, nesse modelo de governo. E a Revolução Inglesa, como nós falamos aqui, ela criou as condições claras para a Revolução Industrial, que nós vamos falar já no próximo capítulo, criando aí as bases para fortalecimento do capitalismo. E é considerado a primeira revolução burguesa da história, como eu já falei anteriormente, antecipando aí em 150 anos a Revolução Francesa. Então, vamos para a próxima matéria, vamos para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem aí como ponto principal a mudança total no sistema de produção fabril do mundo. A Inglaterra, né, foi o berço, né, o ponto de partida, o estopim para uma produção em escala industrial e uma expansão do capitalismo em escala global, saindo da manufatura, tá, para uma produção em massa de produtos. Ah, professor, mas por que, professor, que o processo ele teve início na Inglaterra? Por que não em outros? Aqui na última aula nós já deixamos claro que a Inglaterra, o seu sistema econômico, político e social já organizado para esse novo passo econômico. Primeiro, porque a Inglaterra tinha reservas minerais, foi achado, né, na Inglaterra, lá eles tinham muito carvão mineral, né, em grande quantidade. Também a economia que era voltado para a área comercial, mercantil da Inglaterra. Depois você tem um Estado liberal fortalecido, que era justamente o que a Inglaterra tinha naquele momento, que foi a partir dos atos de navegações e também da burguesia no poder, voltado para o comércio exterior. E também foi a primeira a desenvolver a tecnologia a vapor. Após a instalação das fábricas, né, nós temos uma grande mudança no cenário inglês. Por quê? As cidades passaram a ser os grandes centros dessas fábricas e muito próximos a essas fábricas foram criados praticamente guetos, que eram locais onde os trabalhadores moravam, muitas vezes com um local totalmente insalubre, propriamente também como as fábricas. As fábricas elas tinham pouca ventilação e geralmente locais muito apertados. Todos trabalhavam e ali naquele ambiente muitas vezes mulheres, crianças. Quando nós vamos abordar as questões sociais que haviam dentro dessas fábricas, nós temos os baixos salários, as jornadas de até 16 horas, tá? O trabalho feminino e infantil, como nós já falamos, e também a insalubridade das fábricas, que eram muito sujas. Os grupos sociais passaram a ser divididos em duas partes: proletariado e burguesia. Proletariado eram aqueles que vendiam a sua força de trabalho, os trabalhadores. E a burguesia era quem detinha o meio de produção. Na primeira Revolução Industrial, o principal combustível aí era o carvão mineral. Também nós temos a utilização das fábricas na linha têxtil, que foi a primeira a ser utilizada, né? As fábricas foram feitas primeiro para tecidos e depois foram vindo outros tipos de maquinários, mas a princípio foi nesse modelo. Havia também movimentos contrários à industrialização, que era o ludismo e o cartismo. O ludismo ele foi um movimento de Ned Ludd, né, a partir lá de 1811, que ele criticava, né, e tinha o temor aí da substituição da mão de obra humana pela máquina. E ele pregava que a única forma de resolver esse problema seria destruindo e acabando com as máquinas, acabando com todas elas. Esse foi um movimento totalmente radical de destruição das máquinas. Esse movimento foi totalmente reprimido pelo Estado e, em muitos casos, aí, seus líderes presos. Um outro movimento foi o cartismo, que foi um movimento através das cartas do povo, que foi um movimento mais pacífico que buscou a política. Tá? Eles queriam melhores condições de trabalho, também queriam que os deputados ingleses, né, o parlamento inglês, fosse remunerado.
mas esse movimento ele alcançou muito mais o seu objetivo inicial, que era atender aí algumas exigências, tanto de melhores condições do povo, quanto também de melhores condições de trabalho, conseguiu ser atendida. Depois, né, a plena maturidade aí do movimento operário seria cristalizada nas doutrinas socialistas do século XIX como, por exemplo, o comunismo e anarquismo. Mas isso aí são estruturas que começam a ganhar mais corpo, né, a partir aí do século XIX. E aí, essa revolução industrial, ela foi difundida por toda a Europa, levando aí a um novo processo de industrialização anos após no que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial. Beleza? Então, galera, chegamos ao final de mais um módulo, mais um capítulo. Quero agradecer a todos vocês e pedir para que vocês façam os exercícios conceituais do capítulo. Beleza? Um grande abraço, galera. Então, até a próxima aula. Valeu!